Lemos. Elevo meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Os irmãos podem se assentar. Quando chegou esse convite até a mim, dizendo que esse sábado eu estaria trazendo a palavra, né? Fiquei nervosa, né? Porque nós ficamos, que a gente não espera, né, o convite, e quando chega, nós acabamos ficando nervosos, mas cremos que vai dar tudo certo. E conversando com Deus, Deus me deu essa palavra de Salmo 121, que fala: elevo meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. O meu socorro, o teu socorro, ele vem do Senhor. Muitas das vezes estamos passando por momentos difíceis, por momentos que a gente acha que não vai conseguir. Mas se a gente colocar a nossa fé em prática e colocar Deus como nosso alvo e não desistir, olhar somente para Ele, nós vamos conseguir vencer. Porque muitas das vezes vem problemas para poder nos atingir, mas Deus diz: olha para mim, que eu vou te dar o socorro, que eu vou entrar com providência na sua vida. E Deus também me deu uma palavra que é lá em Mateus 14, versículo 22. Se os irmãos quiserem abrir a sua Bíblia, que fala: Jesus anda por sobre o mar. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar diante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte, a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele, só. Entretanto, o barco já estava longe, e muitos estadios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era ao contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. Essa palavra me chama muita atenção. Por quê? Jesus falou para os seus discípulos: vão na frente, que depois irei ter com vocês, lá do outro lado. E assim os discípulos fizeram. Só que eles não sabiam que lá na frente eles iam deparar com o vento ao contrário, com o mar agitado. E assim aconteceu. Os discípulos foram, Jesus foi ao monte orar, só. E os discípulos foram e depararam com o vento forte, o vento ao contrário, as ondas fortes batendo naquele barco e os discípulos remando contra aquele vento. Pensando eu, aqui, estava difícil para eles poder remar. Eles remando e o vento levando, vindo ao contrário, e as ondas batendo. Creio eu que os discípulos ficaram preocupados. Mas, aqui diz no 26, e os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e clamaram: é um fantasma? E tomados de medo, gritaram. Os discípulos, quando o avistaram, olharam, pensaram que era um fantasma, mas não sabiam que era Jesus que foi ao encontro deles. Jesus tinha dito para eles: vão, depois eu irei encontrar com vocês. Mas veio a onda, veio o vento e aquela fúria, e os discípulos, como já era a noite, aquela neblina, né? E quando Jesus vindo por cima das águas, eles avistaram e gritaram de medo. O medo veio sobre eles. Muitas das vezes, quando estamos passando por um momento, o medo vem. Mas não devemos tirar o nosso foco, que é Deus. A fé não é
você achar, tenho sorte, eu sei que vai acontecer. Não, a fé é certeza. A fé não é você torcer pelaquilo que você acha, que você crê que vai acontecer. A fé é você ter confiança em Deus e dizer, vai acontecer. Isso que eu estou pedindo a Deus vai acontecer na minha vida. Então os discípulos tomaram-se de medo e falaram, é um fantasma? Mas Jesus veio e disse para eles, tende bom ânimo, sou eu, não temas. E respondendo-lhe Pedro, disse, se és tu, Senhor, mande-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse, vem. Eu acho muito interessante essa atitude de Pedro. Pedro fez essa pergunta para o Senhor. Se és tu, Senhor, faz-me ter contigo sobre as águas. E ele teve coragem, teve convicção e falou. E Deus disse, vem. E quando Jesus disse, vem, ele desceu do barco e foi ter com Jesus. Enquanto Pedro estava olhando para Jesus, o mar estava agitado. O vento estava ao contrário, batendo, mas ele não temeu de medo, porque ele estava olhando para Deus. O alvo dele era Deus. Então, enquanto ele estava olhando para Deus, ele estava caminhando em cima das águas, indo até o encontro de Jesus. Mas quando Pedro olhou para o vento, o que aconteceu? Afundou. Muitas das vezes a gente fala, nosso alvo é Cristo. O nosso alvo é Cristo. Mas às vezes vem o vento, aí a gente olha para o lado e aí nós caímos. Deus fala, não tire o foco de mim. Se eu sou teu alvo, confia em mim, que eu vou entrar com providência. Enquanto você está olhando para mim, eu estou trabalhando na sua casa. Glória a Deus. Eu estou visitando seu marido, seu filho, a sua família. Olha para mim, eu estou aqui. Pedro olhou para o vento, afundou. Ele poderia, naquele momento que ele afundou, ele gritar aos discípulos. Discípulos, socorro, estou me afundando, estou afogando. Mas não. Pedro, ele falou, Senhor. Ele gritou, socorre-me, Senhor. Porque ele sabia que aquele que estava ali na frente, que ia entrar com providência, ia estender as suas mãos e ia o levantar. Porque os discípulos estavam no barco. Não sei se eles teriam coragem de descer e ir até lá. Mas Deus estava na frente, estendeu sua mão e levantou Pedro. E foi ter com ele. E quando Jesus entrou no barco, aquele vento cessou. O mar se acalmou. Convida o Senhor para entrar no seu barco. Se está difícil, se está no momento que você acha, Senhor, eu não vou conseguir, eu não tenho forças mais. Chama o Senhor para o seu barco, que eu creio que o mar vai se agitar, que o mar vai se acalmar, que o mar vai estar tranquilo, porque Deus vai estar contigo, porque Deus vai estar ali no seu barco, que Deus vai estar entrando no seu problema e dando vitória. Não desiste, tenha fé, tenha um foco, o alvo que é Cristo, porque o nosso socorro não vem do irmão da direita, não vem do irmão da esquerda, mas sim do Senhor, que devemos olhar para Ele, porque Ele é o nosso alvo. Enquanto nós olhar para Ele, vamos estar tranquilo, e as ondas podem estar agitadas, mas eu creio que vai acessar, que não podemos abrir o nosso coração para Deus entrar, porque Deus está à porta, Deus está batendo, Deus está voltando, que possamos abrir a porta do nosso coração para Ele morar dentro dele. E essa palavra que Deus me deu para trazer para os irmãos nessa manhã. Posso estar louvando? Amém? Vou estar louvando um hino. Glória a Deus. Mesmo na tribulação, posso não ver tuas mãos, mas sei que posso confiar. Em Deus eu posso descansar. Mesmo vendo tudo se acabar,